Little Monsters. Good to see you all. Vê bem não, né? Porque eu tô vendo um monte, tô vendo até um porquinho da Índia ali, um hamster, né? Mas muito bom estar com vocês hoje, gente, finalmente, né? Depois de quase um ano sem a gente se ver. E eu já tô gravando aqui, tá? Porque eu vou deixar disponível depois para o pessoal que não pôde participar da aula por motivos de trabalho ou alguma coisa assim, certo? Então, em primeiro lugar, dizer para vocês que vocês sabem muito mais de aula remota do que eu, porque eu não dei aula remota ainda no campus, né? Nesse campus eu estou dando aula remota para vocês, a primeira turma que eu estou tendo. Então, vocês vão me ajudar aí no que der certo e que não der certo, tá? Dei aula remota ano passado só no mestrado, daí é diferente, né? Outra coisa, assim, porque os alunos leem um texto e a gente discute. E as pessoas, de fato, discutem, né? Então, me contaram algumas coisas sobre o ensino remoto no campus Sapiranga, mas eu não creio que seja tão verdade, assim, as coisas todas que me disseram, tipo, que os alunos não abrem a câmera, que os alunos não falam, né? Acho que não pode ser verdade isso, ainda mais com essa turma que sempre foi super participativa. Então, na hora que vocês quiserem abrir a câmera e falar alguma coisa, por favor, né? Tá, só se chamar, então eu tenho que nomear todo mundo. Então, me contem, por exemplo, como é que estava sendo feita a questão da chamada, porque eu sei que eu tenho que fazer a chamada. Pelas carinhas que eu estou vendo aqui, é isso? Geralmente o professor chamava pelo nome e a gente dava um oi, falava presente, para ver se a pessoa realmente estava na aula. Para ver se a pessoa, se não é a mãe que ligou o Meet ali. Isso, Entendi. exatamente. Entendi. Então tem essa mãe aí. Uhum. Não, eu sei que, por exemplo, eu sei dos meus filhos que tiveram aula remota todo ano, né? Mas eles é estado, daí é diferente. E aí os professores, inclusive, obrigavam a ter câmera, né? O que é um problema para as famílias, porque nem sempre a gente concordou em ter câmera, né? Os pais de vocês garanto que também, por muito tempo, não deixaram vocês ter uma câmera ligada, né? Então, queria achar muito a disciplina de vocês aqui nas minhas coisas, CTM, Informática 1. Me parece que eu não tenho vocês aqui na minha listagem de disciplinas, mas isso não quer dizer nada. Daqui a pouco ela surge. Primeiro semestre letivo, vamos ver. Então, diários, meus diários, quem sabe aqui. Aham. Faz tanto tempo, né, que a gente não abre essas coisas. Tá. Técnica inglesa. 2. Inglês para informática, achei. Então, tentaremos fazer a chamada, então. Eu acho que não tenho permissão para isso aqui ainda, não deve estar liberado. Deixa eu ver. Tá. Uhum. Aqui. Então, o Alisson tá aí. E aí, senhor? Alisson. Alisson. Achei que tava. Não. Amanda. Andrielson. Bruno. Daphne. Ih, alguém bateu. Daphne. Tô aqui. Douglas. Eduarda. Eduarda Schneider.
Felipe. Oi. Felipe Augusto, né? É. Felipe Sodré. Oi, oi. Gabriel. Guilherme. Henrique. Bom dia. Henrique Vargas. Bom dia, presidente. Isabel Ferreira. Isabel Plautz. Bom dia. João. Lua. Aqui. Lucas. Maurício. Aqui. Paulo Ricardo. Roger. Ticiane. Bom dia. Vinícius Oi, bom dia a todos. e Wesley. Então, tá. Esta parte está feita. Ótimo, gente. Opa, tem mais gente querendo entrar. Depois eu posso ajeitar ali. Então, né? Nós vamos ter os nossos encontros síncronos sempre às terças-feiras, nesse horário. E nós teremos metade da nossa disciplina agora e a outra metade vai ser depois, tá? Em função dos ajustes do número de carga horárias que vocês podem ter, né? Para dar tudo certinho, tá? Então, nós vamos continuar mais ou menos fazendo a mesma metodologia que a gente estava em aula. A disciplina de vocês é uma das disciplinas tranquilas da gente fazer remotamente. Ela poderia, inclusive, ser desde sempre uma disciplina EAD, né? E sendo remota, então facilita até mais do que ela sendo EAD, porque aí vocês têm esses momentos para tirar dúvidas, né? Para a gente fazer alguma atividade juntos, né? Então, eu já coloquei lá no Moodle algumas coisas para a gente fazer hoje, né? Então, vocês têm 30 horas dessa disciplina agora comigo, certo? Eu ainda não terminei de redigir o plano de ensino, pretendo fazer isso para a próxima semana, já está pronto, e assim que estiver pronto, Roger já entrou. Assim que estiver pronto, eu já coloco para vocês ali no Moodle também, então acompanhem sempre o Moodle, tá? Mas a ideia é a gente fazer uma prova de leitura, interpretação de texto, porque é isso que é previsto mesmo para essa disciplina, né? Que é inglês instrumental. Pensei da gente fazer um encontro síncrono por semana. Então, os 45 minutos acho que é mais que suficiente para nós. Se a gente pensar que tem necessidade de fazer mais, não há problema. A gente pode espichar o nosso encontro, tá? Mas, a princípio, vai ser das 10h30 às 11h15 e tá tranquilo, certo? Se tiverem dúvidas, vocês podem me parar, podem perguntar. Vocês lembram que a gente estava trabalhando com uma apostila, né? Deixa eu apresentar aqui para vocês, então, lá no Moodle. Pois então, a gente vai continuar trabalhando com ela, né? Que está o nosso Moodle, tá? A gente vai continuar trabalhando com ela e aí a gente vai fazendo algumas coisas juntas e algumas tarefas vão ficar para vocês me entregar, então. Então, a avaliação de vocês vão ser as tarefas entregues, boa parte da avaliação, talvez 60% tarefas entregues e 40% uma prova escrita de leitura, tá? Leitura e interpretação. Bem simples, bem fácil. Que não é a disciplina que vai rodar ninguém, nem atrapalhar a vida de ninguém, né? Se vocês não conseguirem assistir essa aula, vocês podem sempre assistir depois, eu vou deixar ela aqui de alguma forma, aqui no Moodle, né? Eu tenho a impressão que eu preciso botar um link do YouTube, alguma coisa assim, para vocês conseguirem assistir. Então, só para a gente relembrar o que a gente já fez, né? E não perder o que já foi feito, a gente trabalhou com o dicionário, lembram? Que aí vocês fizeram aquela pesquisa no dicionário, vendo os verbetes,
né? E o que que as palavras, o que que aquelas siglas que tem pequenininha ali no dicionário estavam querendo dizer, né? Tipo, se tem um ADJ, bom, então aquele é um adjetivo, né? Se tem um S do lado, é para dizer que é um substantivo, e assim por diante, né? E tinham também aqueles símbolos fonéticos, né? Que aí, então, é a maneira como a gente fala as palavras, certo? Então, para hoje, eu pensei da gente começar falando de cognatos, que eu acho que a gente até ficou nessa parte aí na última aula que a gente teve juntos, mas para dar uma relembrada, né? Então, cognatos são palavras que são parecidas, né? A grafia delas é muito semelhante ao português e às vezes o som também. E, na verdade, às vezes, se elas são cognatas, elas querem dizer a mesma coisa, né? O que pega no inglês para a leitura de texto, que é o caso de vocês nessa disciplina de inglês para informática, que é uma disciplina técnica, né? É que às vezes elas são falso cognatos. Bom, thanks Lord, né? Deus foi bom para nós e a maioria das palavras que são parecidas realmente são o que elas querem dizer. Nós temos algumas poucas que parecem, mas não são, né? Um exemplo é esse que está aqui, né? Pool. Pool é uma palavra que pega muitos falantes de inglês e gente bem tarimbada já, com bastante prática, né? Vai lá e pool, né? Então, o que será que é pool? Quem é que pode lembrar para a gente aqui? Tá numa porta, né? Puxar. Puxar, né? Que o pull até que tá tranquilo. O problema é quando tu vê o pull e o push junto, né? Aí o push vai, a gente vai acabar sempre puxando, porque é natural do nosso cérebro fazer esse movimento, né? De associação com as coisas que são parecidas, certo? Eu preparei uma coisa lá no Mentimeter, mas eu acho que não vai funcionar muito bem. Mas, de qualquer forma, vocês já usaram, né? O Mentimeter antes com algum professor, não usaram? Então, só entrar ali, né? Mentimeter.com. E aí vai ter em algum lugar que vocês vão precisar botar um número. Este número é, então, esse aqui, 3452693. Para quem conseguir entrar, e a gente pode tentar fazer essa atividade junto com um aquecimento ali. E vamos ver se eu consigo fazer funcionar, né? Que é outro detalhe. Trinta e quatro, 526993 para quem conseguir entrar. Ou www.menti.com também já Tem vai, que criar né? conta, Sônia? Não precisa criar conta. Porque ele vai pedir um código. E aí o código é esse aqui. Acho que alguém conseguiu. Mas alguém conseguiu. Temos um peixinho, uma neve, um fantasma. Não consigo saber quem são, tá? Não importa também. Então é mais para a gente fazer uma atividade juntos aqui. Deixa eu ver se por aqui eu consigo saber quem são. Não, também. Só sei que tem 3 pessoas. Vou começar com esses aí. Na próxima aula que a gente tiver alguma coisa com o Mentimeter, vocês já sabem como é que é, tá? Então, eu tenho 4 perguntas aqui para vocês. Olha, entrou um clips na jogada. Tem 4 perguntas aqui para vocês que tem a ver, então, com cognatos, né? Na verdade, eu quero que vocês escrevam aí, vocês vão precisar escrever a palavra em português, parecida com essa, tá?
Olha lá, até Papai Noel surgiu, ursinho. Então, a primeira questão... Então, quanto mais rápido vocês responderem, mais pontos, né? Para connect. Qual é a palavra, né, dessas aqui que quer dizer connect em inglês? Vamos ver se alguém conseguiu responder. Muito bem, 5 pessoas responderam que é conectar. Que difícil, né? Mas é só para a gente fazer alguma coisa juntos. Algumas são bem fáceis, né? Tipo, connect é um cognato que não é falso, ele é tranquilo. Vamos ver a próxima, então. Quanto mais rápido, mais pontos vocês fazem, né? Para parents, qual é a palavra que quer dizer parents? Parentes, pais ou paredes? Olha, uma pessoa falou que é parentes. Bom, a gente olha e aí é aquele caso, né? Parece parentes, mas não é. É um falso cognato, então, um falso amigo, false friends, que a gente fala em inglês. Então, parents, na verdade, é a palavra pais. É uma dessas poucas palavras que eu disse para vocês que pode parecer, mas não é. Vamos ver a outra, o que que vai ser? Se vai ser um cognato ou se vai ser um falso cognato. Opa, aqui já está olha só, a nossa pontuação aqui, o nosso ranking, né? Tem gente aqui muito rápido, Felipe Sodré, parabéns, né? Não sei por que das 4, no fim saiu só... eu tinha outras, vamos ver se eu consigo colocar essa aqui para nós. Se ele vai ali. Agora tem com música, mas então... Tá, do Parents, eu vou passar, porque a gente já viu, né? Vou ver se... ele só me deixa passar 2. Que judiaria. Enfim, né? Essas coisas free é o que dá. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Depois eu vou tentar fazer com que a gente consiga aprimorar isso e fazer mais que duas tentativas. Mas é isso. Agora eu me lembrei. Ele só aceita 2 porque free of charge, né? Mas valeu para a gente ver que tem palavras que são aquilo que realmente elas parecem e outras não, né? E se a gente clicar aqui no Moodle, a gente vai achar um texto também para a gente fazer uma pequena atividade juntos aqui, né? Esse texto se chama Terrific Food, tá? E esse aqui não é para entregar, é uma atividade que nós vamos fazer juntos agora aqui. Quando a gente já olha assim, terrific, parece de cara uma coisa boa ou ruim? Não, no português parece ruim. No português parece ruim, mas só no português, porque em inglês, terrific é maravilhoso, é muito bom, né? Então, John's wife is a terrific cook. E food vem de, né? iFood, food truck, né? Comida. Fala nisso, parece que no campus já tem lá um food truck nos esperando. Então, John's wife is a terrific cook. She makes terrific food. Né? Então, a esposa dele faz terrific food. Maravilhosa. She's one of the best cooks in town. Her name is Anna, and she's a housewife. She loves preparing all sorts of foods. Beef, pork, fish, pie, salads, and so on. Então, aqui o tipo, né? Sorts, os tipos de comida que ela faz. Actually, essa aqui mais uma palavra que parece, né? Actually, John and Anna are thinking of starting a food business. They are going to talk to their parents to see if they agree. John's father is the mayor. Também parece alguma coisa, né? Of the city, and his opinion is extremely important. John studied business in college, so this is going to be useful in their new internship. This week, they're going to have a party at their large house and invite a lot of people, including John's father, the mayor, so that they can talk about their idea. Então, o que eu gostaria que vocês me dissessem aqui, qual dessas 4 opções aqui tem
falsos cognatos. São palavras que a gente pensa que são, mas na verdade não são aquilo. Então eu já dei a grande dica aí, né? Que terrific parece ser terrível, mas não é. É maravilhoso. Então, resta a gente olhar as outras e ver se elas são o que parecem ou não, né? Por exemplo, sort. Será que é sorte? Beef. Será que é bife? Actually. Será que é atualmente? Large. Será que é largo? É esse pensamento que a gente tem que fazer aqui. Então, terrific. Beef. Parents. Bom, aqui a gente já viu, né, que esse aqui é um falso. Food. Large. Qual dessas? A, B, C ou D tem somente falsos cognatos? Dois segundos para a resposta. Podem escrever no Meet se quiserem. Letra A, B ou C? A B. Mais alguém para B? Vamos voltar lá para ver qual é a B. Terrific, beef, parents, food e large. Lembrando que tem que ser falso cognatos. Bom, eu já fiquei pensando o que vocês estão achando que pode ser food, né? Já adianto que não são palavras de baixo calão, viu? São todas da normativa do português. Então, se a gente olhar lá, né? Vamos para a letra B. Terrific, realmente a gente já sabe que é. Beef, a gente já sabe também, talvez lembre, né? Que beef não é bife, né? É carne de res, carne de gado, conforme a região, né? Parents, a gente já viu também que parece parentes, mas não é, é pais, né? Food, parece o quê? Bom, não parece nada do português normativo, né? E a gente sabe que a palavra comida. Large parece largo, mas não é, é grande, né? Tem a ver, mas não necessariamente. Então, eu descartaria por causa de food, que eu acho que não, food não é um cognato, não é uma palavra parecida. Então tem que ser A. Então, tem que ser a A, né? Então, nós temos o terrific, o sort, que parece sorte, mas na verdade é um tipo, né? Beef, que é a carne de gado. Actually, parece atualmente, mas quer dizer de verdade, na verdade. E large é grande, né? Então, seria a letra A. Muito bem. Mas as mentes aí, né? Outra atividade, vamos ver. Aqui eu peguei uma questão do Enem para gente, tá? Só para dar uma olhadinha. Então, na verdade, a gente vai olhar agora a imagem aqui em si, né? Isso é uma questão bem antiga, tá? Foi acessado lá em 2012, então provavelmente está no Enem de 2013, 2014. Mas é interessante, né? Para a gente olhar, então, essa questão das cognatas, né? Então, nós temos aqui attention female driver. Então, attention, tá tranquilo ser uma cognata, né? Female também parece uma palavra cognata, não parece? Para mim, pelo menos, parece. E isso tem muito, né? Para mim parece, para outra pessoa pode não parecer, porque depende muito do inventário linguístico que cada um tem, né? Daqui a pouco, realize para alguém pode ser, sim, uma cognata, porque eu não tenho realizar como fazer, né? Mas eu tenho realizar no meu inventário como me dar conta de alguma coisa, tá? Então, elas dependem muito de pessoa para pessoa, tá?
Então, female, né? Então, feminino, né? Driver, motorista. Então, tem uma mulher dirigindo. Olha só que sinal é esse, que propaganda, que advertência é essa aqui, né? Attention, female driver. E aí, então, stop prejudices, stop discrimination. This Anti-Discrimination Act is in force in Croatia. Então, se eu perguntar para vocês em que país que isso foi exposto? Croácia? Croácia, né? Muito bem. E aí tem outras palavras que talvez sejam bem parecidas, né? Como, bom, stop a gente conhece, então é diferente uma palavra que a gente conhece da palavra que seja parecida. Mas discrimination é mais um cognato, né? Então, discriminação, então parar a discriminação. Bom, prejudices eu não lembro o que é, eu não sei. Tá, daí essa palavra aqui a gente realmente vai precisar procurar no dicionário se não der para entender, né? Porque olha só, atenção, né? Motorista mulher. Então, pare alguma coisa, pare a discriminação. O que será que pode ser prejudices, né? É bem possível que seja a palavra preconceito. Se eu não vi ainda, né, o Orgulho e Preconceito lá no Netflix, se eu não sei o que é prejudice, bom, aí eu vou ter que procurar, e não conseguir entender, eu vou ter que procurar no dicionário, né? Então, the Anti-Discrimination Act, né? Então, antidiscriminação é o mesmo, o prefixo aqui é o mesmo do português, né? Act é ato, né? Is in force in Croatia. Então, no sentido de força, né? Mas está em uso na Croácia, certo? Então, provavelmente lá eles tinham sérios problemas com discriminação das mulheres dirigindo, né? Coisas que aqui também tem. Né? Então, a questão do Enem era essa. E pedia para responder sobre o que é, né? Qual dessas 5 opções aqui seria válidas para isso. Então, a primeira opção é alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação. Fala aqui em discriminação, né? Fala em uso, então provavelmente, né, esse ato aqui pode ser uma lei, certo? O 2, conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. Está falando de preconceito e está falando de sociedade. Será que é a questão de conscientizar as pessoas aqui? Ou está falando já que existe um ato que está, né, pela força da lei? Ou reduzir os prejuízos causados por motoristas, desculpa, saiu junto, alcoolizadas. Ninguém está falando em álcool aqui, né? Então, essa questão 3 a gente já poderia descartar, certo? Fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres no volante. Ninguém está falando de falta de habilidade, né? Bem pelo contrário. E 5, evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Não é nesse sentido esse sinal aqui, né? Então, nós ficamos entre a 1 e a 2. O que vocês acham que tem mais a ver? Se a gente tem a palavra aqui, né? Antidiscriminação, ato de antidiscriminação, e is in force, quer dizer que está em jogo, né? Que está em uso, a gente pode dizer que é número 1, então é a questão correta, a resposta correta, certo? Dúvidas até aqui? É só parar qualquer coisa. Bom, para facilitar a vida de vocês, mais um pouco, eu coloquei um extra aqui, tá? Que é um videozinho de uma professora de inglês ensinando sobre falsos cognatos, mas aí nós não vamos assistir agora, fica para quem precisar assistir depois. E eu coloquei algumas atividades aqui, na verdade, no outro. Volta. Aqui, eu vou mudar de lugar, né? Fica melhor colocar primeiro. Então, já vai direto ali para o que está, né? Sobre cognatos, palavras-chave, palavras repetidas, né? Que são coisas chaves para a gente entender um texto numa língua estrangeira.
Então, aqui você está em português, está de fácil acesso, e as atividades em si são essas aqui. Então, me perdoem se a gente já viu na aula isso, acho que talvez sim, mas eu me lembro que alguns ainda faltavam entregar, então é a oportunidade que vocês vão ter a contar a partir daqui dessa atividade, tá? Para a gente fazer a nossa avaliação. Então, aqui tem um textinho que vocês podem dar zoom e aumentar, se ficou ruim ali de ler, e eu quero que a primeira coisa que seja feita é retirar do texto 10 cognatos, não é editável, então vocês vão pegar uma folhinha lá do Word e vão escrever 10 cognatos, 10 palavras parecidas, né, iguais. Depois eu quero o que quer dizer o cognato, né, que seja semelhante, tipo computer, em português, em inglês e português a mesma coisa, tá? Ou muito semelhante. Depois eu quero que vocês retirem um falso, um que a gente pensa que é, mas não é, tipo parents, né? E se existe no texto alguma palavra não cognata da língua inglesa, cujo significado você já conhecia antes da leitura do texto, né? Por exemplo, tem ali always. Always não é nada, né? É parecido, mas eu sei que always é sempre, porque always está sempre em todas as músicas, né? Então, eu posso colocar aqui, tá? Nesse espaço. Vamos tentar achar aqui pelo menos umas 3 palavras, né? E com base no contexto, eu gostaria que vocês, então, utilizassem essa estratégia de inferência e deduzissem o significado das expressões. Então, a ideia não é traduzir, tá? A ideia é deduzir, é inferir, é tentar olhar e ver o que pode ser que isso aqui está querendo dizer. Então, it first, então, primeiro no ano 2000, né? O que será que isso aqui pode querer dizer? Bom, se foi muito difícil, eu não consegui de jeito nenhum raciocinar o que é, lendo o texto lá, porque isso aqui foi tirado do texto, né? Então pode ser que lendo o texto isso me ajude. Aí procura lá, então, no Google Tradutor ou no dicionário, essa expressão, né? Took place, tá? Também escreve lá, número 4, letra A, tal coisa. Descreva em poucas palavras o assunto do texto. Poucas palavras mesmo, tá? Se tem um espaço de uma linha, é uma linha, 2 no máximo, né? Para a gente descrever sobre o que é. É sobre isso e pronto. E o texto 2, então, aqui é um textinho um pouquinho maior, mas não é isso que vai fazer com que ele seja mais difícil, tá? We are what we do, né? Nós somos o que nós fazemos. 50 small ways to change the world. Então, 50 maneiras pequenas de mudar o mundo, né? Pequenas maneiras, coisinhas para mudar o mundo. Então, sobre o que será que esse texto, né? Olhando o título, olhando as imagens, sobre o que será que ele está falando. Então, temos um espaço também que não é muito longo aqui para escrita, então é isso aqui que a gente espera, né? E utilizando as palavras cognatas como apoio e também as palavras que vocês já conhecem, façam um skimming, quer dizer, uma leitura rápida do texto, né? Para confirmar se é sobre isso mesmo que vocês estão falando aqui. Então, isso aqui não existe uma resposta para escrever, tá? Mas a número 3, sim, que é relacionar as ideias abaixo com os parágrafos que elas aparecem no texto, certo? Então, eu tenho que achar, né? A minha dica sempre é que quando tem números, quando tem siglas, procurem isso, olha só. Aqui tem essa sigla, né? Bom, essa sigla eu já estou vendo de cara aparecer aqui. Enumerar os parágrafos, então. E a 4, né? A que se refere às seguintes expressões em itálico. Então, 25 years está se referindo a quê? Tá, é 25 anos, isso eu sei. Tá escrito aqui, não é traduzir isso, mas ele se refere a quê? São 25 anos de idade de alguém, 25 anos de emancipação do Sapiranga, do que está falando, tá? E o último, então, completar o diagrama com as palavras e expressões-chave, isso é, palavras e expressões que foram essenciais para a compreensão do texto. O que vocês olharam ali e já, tipo aquele mapa mental, né? E a gente pode colocar que tem uma relação. Isso é sempre com esse texto aqui, tá? E aí, então, né, uma síntese aqui para vocês.
e uma leitura complementar que não precisa entregar, tá? É só uma atividade mesmo complementar para vocês e está inclusive em português, tá? Sobre o querer aprender inglês, né? O querer e precisar aprender inglês, certo? Então, se alguém quiser mais coisa, né, pode entrar nesses sites aqui e fazer mais atividades. Dúvidas? Opa, alguém tentando entrar. Então, vocês já tinham pedido essas atividades lá no começo da pandemia, né? E aí eu disse que podiam ir fazendo a apostila, que já estava lá, né, para vocês que quisessem ir fazendo. Então, quem já fez, pronto, já pode ir fazendo só as coisas extras, né? Mas agora eu preciso sistematizar isso, eu preciso que vocês entreguem, então. Não vamos fazer toda a apostila agora, né? Ou acho que não, vamos ver como é que a gente vai andando. Mas eu gostaria que vocês fizessem o que for pedido ali e entregue a cada semana, porque aí fica fácil de eu poder ver quem é que fez, quem é que não fez, tá? Então, para essa semana, eu coloquei o prazo ali para vocês e tudo, é para entregar estas atividades. Vocês não têm muitas disciplinas, né, para fazer. Então, a ideia, e nós temos um número elevado de horas, né? Então, eu calculei essas horas para fazerem essas atividades. Então, tipo, vocês devem fazer mesmo, tá? Para que a gente não fique depois com muita coisa na hora que entrarem outras disciplinas, certo? Mais alguma Certo. dúvida? Dúvidas? Perguntas? Gente, se surgir coisas, né, vocês podem me mandar, inclusive, pelo WhatsApp. Não tem problema, tá? Sura, só uma dúvida sobre a data de entrega aqui das atividades do Cognatos. Tá, parece para mim aqui dia 26. Não sei se tu vai estender, porque daí já parece para atrasado, ou realmente está atrasada a tarefa. Não deveria. Eu tentei fazer isso ontem. Vamos ver o que. Ah, pode ser que para mim não atualizou então ainda. Depois eu vou atualizar a página e pode aparecer. Para mim Vamos ver. também tá assim. Data limite 3 de fevereiro. Data de entrega. Ah, porque aqui, tá. Eu vou botar 3 de fevereiro também, então. Entendi. Tá bom, obrigado. Isso, vocês me avisem, tá, gente? Não há problema. Vou botar meia-noite, né? Porque isso aqui é outra coisa que a gente esquece de mudar aqui, ó. E aí dá ruim. Vocês me avisem, porque é possível que eu rateie bastante, assim, principalmente agora nesse começo. Então, não se constranjam em me dizer, olha, tem alguma coisa que não está funcionando muito bem, tá bem? A ideia é a gente trabalhar juntos, certo? Então, qualquer coisa, esse é meu WhatsApp, podem mandar mensagem, não tem problema nenhum. Podem mandar mensagem lá pelo Moodle e vamos nos encontrar de novo na próxima terça, que não é feriado em Sapiranga, né? Achei que era, não é, às 10h30 da manhã, certo? Então tá, that's all for today, folks. See you! Tchau, obrigado. Valeu, Sônia.